Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, tendo nós para o programa desta semana dezenas de interessantíssimos temas para conversar. Infelizmente só teremos tempo para conversar sobre três, e um deles, evidentemente, embaixador, tem a ver com as eleições em França, que inesperadamente motivaram uma vitória da nova frente de esquerda, tal como em 1936 aconteceu, mas desta vez creio que um pouco mais inesperadamente ainda. A dificuldade neste momento está em perceber quem é que ganhou e quem é que perdeu, não lhe parece? É verdade. Em primeiro lugar, perderam as pessoas das sondagens, Exatamente. porque na realidade, e nós também fomos nessa onda, porque era uma onda que, aliás, se justificava em função do acerto na primeira volta das eleições legislativas francesas, a ideia de que o partido da extrema-direita, o Rassemblement National, se aproximaria, poderia ficar abaixo, mas se podia aproximar de uma maioria absoluta, estava mais ou menos garantido, de acordo com as sondagens. O que as pessoas não contaram foi com o impacto e com a eficácia daquilo que foi a chamada barragem à Frente Nacional. A chamada Frente Republicana, vale a pena dizer, eu julgo que já falámos aqui uma vez, que a palavra república, quando se diz republicana em França, não tem exatamente o mesmo sentido que em Portugal. Em Portugal há um sentido republicano, monárquico. Em França não é nada disso. A expressão republicana é utilizada no sentido de tudo aquilo que vai em favor da liberdade, igualdade, fraternidade, que são os princípios básicos da cidadania da Revolução Francesa. E, portanto, não tem necessariamente a ver com a contraposição em relação à monarquia, coisa que em Portugal está muito imbuída nesse espírito. Portanto, a Frente Republicana é normalmente uma coisa que tem funcionado ao longo dos tempos em França, quer dizer, vamos tentar tudo para que a extrema-direita não seja eleita. E, portanto, vamos votar, mesmo naqueles que não estão próximos de nós, mas apenas para evitar um mal menor. No fundo, a questão desta eleição é a eleição do mal menor. Isto é, muitas das pessoas acabaram por votar nesta segunda volta, não necessariamente naquele partido de que eles gostam, mas para travar o partido de que eles desgostam ainda mais. E isso acabou por ter uma eficácia maior do que muita gente esperava. As pessoas pensavam que, apesar de tudo, a Frente Nacional, a Rassemblement Nacional, já tinha, digamos, uma normalização no imaginário francês que lhe permitia não aparecer com esse ar tão marcado e tão negativamente marcado. Mas a verdade é que houve muita gente da direita e do centro que votou à esquerda apenas para evitar esse resultado possível que era a chegada ao poder da extrema-direita. Como alguns dizem, era a segunda chegada ao poder da extrema-direita desde o governo de Vichy nos anos 40. E, portanto, mas isso tem um efeito, António, que não é despiciante. As pessoas não podem estar toda a vida a votar num partido ao lado daquilo que é a sua vontade. Quer dizer, portanto, isto é um voto tático. Mas será que para o futuro as pessoas têm que estar sempre à espera de, no final, não ter o resultado que querem e terem que votar, o votar útil apenas para evitar alguma coisa? Isto é complicado. Neste De quadro, algum modo, se me permite interrompê-lo, embaixador, esse, no fundo, é a prática que tem demonstrado ser a das democracias, isto é, são as próprias democracias que desmotivam o voto ideológico. são, mas, por exemplo, no Reino Unido isto não se passa. Porque, embora seja, digamos, o candidato mais votado que passa, em França o que acontece é o seguinte: na primeira volta passa o candidato mais votado que tiver mais de 50% e ficam os outros. E nós já falámos aqui nas triangulares e nas quadrangulares. E ficam três ou quatro às vezes, não é vulgar, mas nestas eleições ficaram. E o que é que acontece? O candidato, digamos, que não é de extrema-direita, os dois candidatos que não são de extrema-direita, normalmente um deles recebe o voto que estiver melhor qualificado, recebe o voto do outro. Isso também há um ponto que nós sublinhamos aqui, é que não temos a certeza se essa desistência funciona para os eleitores, isto é, o candidato desiste, mas não quer dizer que os eleitores que votaram nele o façam. Mas, pelos vistos, maioritariamente o fizeram. Há muito candidato de direita e de centro que votou à esquerda. Outros não, outros tiveram mais dificuldade em votar à esquerda, e também o contrário é verdade. E, aliás, a esquerda foi a primeira a anunciar que votaria nos candidatos de direita que não fossem Frente Nacional. O resultado de tudo isto foi a criação de um Parlamento com três forças. Por um lado, o Rassemblement Nacional,
extrema-direita, que está isolada e que não tem aliados e que ninguém pretende com ele aliar-se, e dois outros grupos. E esses dois outros grupos, dois basicamente, ou três eu diria, um deles é a Nova Frente Popular, que é constituída por por três ou quatro, aqui também são estruturas, que é a França Insoumise, a França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, com o seu discurso mais radical de esquerda, depois o Partido Socialista, que é um partido que subiu nas últimas eleições legislativas, nas últimas eleições europeias, para 14%, depois de ter estado em números muito baixos, os ecologistas, que têm um papel central nesta matéria, e depois também o Partido Comunista Francês, que é pequeno, mas apesar de tudo tem 9 deputados. E este grupo é um grupo com pouca homogeneidade entre si. Está junto porque ganhou as eleições, porque a lista era comum, mas está com uma grande dificuldade de encontrar, digamos, uma linha comum e, em particular, um nome que pudesse amanhã ser apresentado a Macron para primeiro-ministro. Logo veremos se Macron estaria interessado nisso ou não. Depois, ao centro, temos o grupo de Macron, que, pelas indicações das últimas horas, está em dissolução, e já vamos explicar porquê. E o grupo de Macron é constituído pelo partido de Macron, um partido que tem vindo a cair nas eleições desde 2017, e que, digamos, é formado, já vem do République En Marche e agora chama-se Renaissance. Depois há no meio um partido do centro, o MoDem, de François Bayrou, e depois à direita há um partido mais pequeno destes três, que significam o tal espaço de Macron, que é o Renaissance, o Horizon de Edouard Philippe, que era o antigo primeiro-ministro, que foi antigo primeiro-ministro de Macron. Estes grupos têm uma homogeneidade entre si muito diversa. E agora, quando se põe o problema, e há à direita, vale a pena dizer ainda, os Les Républicains. Les Républicains é um partido tradicional, gaullista, pequeno, mas apesar de tudo teve um resultado razoável e que lhe permite, se calhar, ser o barómetro nesta questão. Este Les Républicains, como nós falamos aqui, foi partido a um grupo mais à direita que se juntou a Marine Le Pen e ao Rassemblement National, de Éric Ciotti, e que tem um grupo de deputados, cerca de 14 ou 15 deputados, o que não é indiferente, 15 deputados é o mínimo necessário para criar um grupo parlamentar em França, e o resto são, digamos, a direita tradicional, a direita republicana, como se costuma dizer. E neste momento não há indicações sobre o que é que Macron quer fazer, porque nenhum destes três ou quatro grandes grupos tem capacidade para formar governo por si só, e por outro lado eles têm medo de ser reabsorvidos uns pelos outros. Neste momento, digamos, a tentativa que parece estar em curso é de Macron ir buscar o Les Républicains, a direita tradicional, e juntar-se. Mas isto levanta um problema, eu diria, quase, digamos, de legitimidade democrática, porque na realidade, como o António começou por dizer, quem ganhou as eleições foi a Nova Frente Popular. E, portanto, criar neste momento, ao centro e à direita, um governo, precisamente, digamos, afastando quer a extrema-direita, quer um grupo de esquerda que tem extrema-esquerda, mas também tem outros partidos de esquerda normal, de esquerda menos radical, como o Partido Socialista ou os ecologistas, é complicado. Portanto, a tentação de Macron seria ir buscar à esquerda alguma parte da esquerda. Mas ao ir buscar, quem fizer essa ruptura à esquerda vai ser altamente punido, porque as pessoas não votaram a Nova Frente Popular para ela imediatamente ser partida e juntar-se ao centro ou à direita. Então, vamos ter aqui uma situação muito complexa. Macron está com uma grande dificuldade, embora eu posso estar enganado, mas a sua tentação maior será aliar-se com a direita. E, portanto, o que nós estamos a ver agora aqui é uma coisa interessante. Uma direita que não a extrema-direita. Nunca a extrema-direita. Nunca a extrema-direita. Mas também a direita tradicional, tem uma grande dificuldade em juntar-se ao centro, porque, por um lado, teme ser reabsorvida, digamos, no conjunto de Macron criou o seu próprio partido e a sua própria estrutura, digamos, pirateando a direita e pirateando a esquerda. Por isso é que o Partido Socialista baixou tanto, por isso é que a direita baixou tanto. E, entretanto, Macron, dentro do seu próprio partido, tem gente oriunda do Partido Socialista e gente oriunda do Republicano. E essa tensão está hoje a ser muito visível dentro do partido de Macron, e há já pessoas que, dentro do partido de Macron, que dizem que não estão disponíveis para qualquer tipo de aliança, por exemplo, que se faça só à direita.
Alguns querem que se faça também à esquerda, com os ecologistas, com o Partido Socialista. E Mas tem outros que ser dizem, com não. toda a esquerda, não lhe parece, embaixador? Isto é, a esquerda, conluiada nesta nova aliança, não pode de alguma forma trair o eleitorado, repartindo-se e havendo uma parte dela que apoia um futuro governo e outra parte que não apoiará. É verdade, António, mas o problema neste momento é que as vozes que vêm da direita e mesmo do centro, e algumas importantes, o ministro do Interior, Gérard Darmanin, que é o homem mais à direita, dos homens mais à direita no centro, se assim se pode dizer, dizem claramente que está fora de causa qualquer tipo de acordo com o chamada La France Insoumise, a França submissa, que é uma das partes essenciais e maioritária dentro da esquerda. E por Exatamente. isso mesmo, eu devo confessar, eu não vejo um cenário em que a nova Frente Popular, como tal, se possa aliar ao centro e muito menos à direita. Não vejo. Então teremos um governo tecnocrata, como se costuma dizer, apesar de não haver tradição em França deste tipo de soluções. António, não há tradição em França desse tipo de soluções, mas também não há tradição em França de um Parlamento tão dividido como este está. E por isso mesmo, o que muito provavelmente pode acontecer é exatamente uma solução atípica, com mas no fundo é que, se calhar, apontando para uma nova eleição daqui a um ano, porque Macron não pode dissolver outra vez o Parlamento. Mas pode ter um impasse no Parlamento, isto é, pode nomear alguém que depois não passe numa moção de censura, continuará a governar porque não há eleições, mas não consegue aprovar nada. Quer dizer, esse é que é o grande drama. É que, neste momento, a circunstância, o que tudo aponta é porque este seja um Parlamento de mãos atadas. E que, agora, quem é que é o culpado desta situação? Chama-se Emmanuel Macron. Foi ele quem fez a dissolução e foi ele quem tem que encontrar as soluções para gerir isto. É verdade que Macron não sai tão mal quanto isto em termos, digamos, objetivos, em termos de números. Na realidade, o seu partido, com eventuais acrescentos de alguma gente à direita, acabará por ter um papel razoável ali dentro. Só que não tem uma solução. Não tem uma solução e não consegue surgir no panorama francês como uma solução de governo. E, portanto, eu não sei como é que vamos sair daqui. Macron também não dá até agora nenhuma explicação. A sensação que eu tenho é que Macron vai procurar ir buscar alguém à direita, nomeadamente ao Les Républicains, e oferecer-lhes o lugar de primeiro-ministro, tentando que eles façam depois uma captação de votos à esquerda, ao que for possível. Mas gostava de dizer o seguinte, este centro de Macron, e para nós vermos, digamos, a racionalidade de tudo isto, teve em 2017 350 deputados, estamos a falar de um Parlamento, de uma Assembleia Nacional com 577, 350 é imenso. Em 2022 teve só 245 e agora teve 168. Portanto, Macron está ao nível da sua capacidade de congregação de esforços para criar ao centro uma força a diminuir fortemente. Portanto, também fica cada vez mais de mãos atadas e vai ter que ficar no governo, vai ter que ficar na presidência até 2027. Obrigado, embaixador. É um tema que, evidentemente, continuaremos a acompanhar, mas não para já. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. E até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra para pedirmos ao embaixador que se atreva a passar o Canal da Mancha para uma situação política que é bastante menos complicada, uma vez que a maioria dos trabalhistas é absolutíssima, mais do que absoluta, e, portanto, tudo parece estar a caminhar para uma paz política que não existia nos últimos anos. É verdade, quando as pessoas criticam muito o sistema britânico, e até o sistema francês, pela circunstância de não corresponder em termos de deputados àquilo que é a percentagem em termos de votos, e nós voltamos só por um segundo à França. Marine Le Pen e o seu grupo, o Rassemblement National, têm 10 milhões e tal de votos e acabaram por ser completamente afastados e ter só 30 e tal por cento dos deputados. Portanto, não, estamos aqui a criar uma distorção. No Reino Unido é a mesma coisa. O sistema britânico, chamado First Past the Post, porque no Reino Unido não há segunda volta, e portanto quem passar, ficar o primeiro, passa logo.
como o Reino Unido foi sempre dominado por dois grandes partidos, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, com intervalos no passado do Partido Liberal e depois do Partido Liberal Democrata, e agora o surgimento do Partido Reform, o que é que acontece? Quem consegue subir na prática quase sempre são os dois grandes partidos e, portanto, as maiorias passam de um para o outro. No passado houve ligações dentro do Partido Conservador com o Partido Liberal Democrata, mas isso desapareceu, e o Partido Liberal Democrata, digamos, tem a sua posição interna grande, mas não chega ao poder. Não, só chegou ao poder com David Cameron e Nick Clegg, a quando do fim, digamos, do tempo trabalhista da última geração. Nesta geração, o que é que aconteceu? Os trabalhistas foram lentamente, houve este período todo de desgaste dos conservadores, que nós aqui já falamos, com os vários primeiros ministros, até chegar a Rishi Sunak. Houve um desgaste e um desamor, digamos, ao Partido Conservador ao longo deste tempo, e os trabalhistas foram lentamente subindo, digamos, eu diria quase por by default, como se costuma dizer, porque também os projetos dos trabalhistas não eram assim tão apelativos quanto isso. Só que as pessoas já estavam cansadas desse ciclo de quase 15 anos dos trabalhadores, dos conservadores. E, portanto, por outro lado, os trabalhistas, digamos, afastaram a sua ala mais à esquerda, Jeremy Corbyn, que aliás concorreu e ganhou e foi eleito deputado como independente, digamos, apresentaram uma cara mais social-democrata, que é Keir Starmer. Keir Starmer é um homem simpático, com uma imagem agradável, com uma carreira política, uma carreira profissional e política muito estável, e que apresenta um projeto moderado, não muda muito no plano internacional da relação do Estado do Reino Unido, não abre, para já, pelo menos, digamos, a janela do Brexit, do regresso, do fim do Brexit, do regresso à União Europeia. Ele não quer correr esse risco de abrir um novo dossiê, e, portanto, ganhou uma maioria extraordinária. Não tão extraordinária como aquela que Tony Blair teve depois dos anos de cansaço dos tempos Thatcher e Major, mas, de todo modo, uma maioria muito sólida que lhe permite estar calmamente no Parlamento, criou um governo muito diverso, com gente de diversas áreas e com grande diversidade de género, etc. E por isso mesmo, e étnica, e isso está, enfim, dá-lhe para já um estado de graça. Um estado de graça. No plano internacional, vale a pena dizê-lo, que este Starmer não tem a mais pequena divergência relativamente à questão da Ucrânia, tem uma ligação com a NATO, vai tentar, se calhar, compor um pouco a relação com a União Europeia, porque há vários dossiês no relacionamento com a União Europeia que ainda não estão totalmente fechados, e, portanto, vamos ter, digamos, algum tempo de oxigênio para a esquerda moderada britânica. Os conservadores estão numa situação muito complicada porque foram profundamente desgastados. Isso deu origem não apenas à subida dos trabalhistas, mas deu origem também à subida dos liberais-democratas. Em muitas áreas, os candidatos dos conservadores foram derrotados pelos liberais-democratas, mas também, e esse é um ponto importante e que temos que olhar para o futuro, deram algum alento àquilo que era, digamos, o partido Reform, à volta de Nigel Farage, que era o homem que já tinha estado por trás do Brexit, era um homem, um promotor do famoso UKIP, que no fundo criou o movimento para o Brexit, que depois, dentro do Partido Conservador, alguns acabaram por seguir de uma outra forma. Farage, que se dizia que ia ser, apesar de tudo, digamos, completamente esmagado, não foi. Tem um grupo parlamentar pequeno e tem a sua voz no Parlamento, e a sua voz no Parlamento, Farage é um homem com uma capacidade mediática muito forte, e vamos ver como é que o Reform se vai dar com o Partido Conservador, ou com o que resta do Partido Conservador, que está numa fase de reconstrução. Há quem diga que a fusão dos dois grupos poderia fazer-se a prazo, há quem diga que dentro do Partido Conservador há muita dúvida sobre se deixar-se, digamos, raptar por um radical como Farage seria uma coisa boa. Outra questão que não tem sido muito abordada, embaixador, e que também faz parte daquilo que é o estado de graça do novo primeiro-ministro, reside no facto de o Partido Nacionalista Escocês
praticamente ter desaparecido. Isto é, Starmer não vai ter que telefonar para a Escócia ou de receber um telefonema da Escócia a dizer todos nós trabalhistas ganhamos e, portanto, prepara-te para que a independência da Escócia esteja em cima da mesa. Não, a independência da Escócia, eu acho que saiu de cima da mesa por muito tempo. Em primeiro lugar, por culpa dos próprios escoceses que não votaram quando houve um referendo, não é? E não votaram a favor da independência. E isso era no Antes do momento em que Brexit, é preciso É, lembrar. é verdade, é verdade. E o Partido Nacionalista Escocês tinha na altura uma certa importância e foi subindo numa certa importância. Convém também dizer que antes disso, aqui há umas décadas, o partido, Londres decidiu fazer uma devolução de poderes e o Parlamento escocês tem hoje alguns poderes importantes que foram cedidos por Londres. Mas depois do Brexit pôs-se o problema de saber se o Reino Unido se a Escócia iria pedir um novo referendo, e pediu, e os conservadores disseram que não, e não parece que os trabalhistas vão dizer que sim, mas além disso, o primeiro-ministro, os primeiros ministros escoceses entraram num ciclo de autoliquidação por questões de natureza interna complicados. Já tiveram os 3 primeiros-ministros. É curioso que a expressão não é traduzível em português porque enquanto o primeiro-ministro do Parlamento Britânico, do Westminster, chama-se Prime Minister, o primeiro-ministro da Escócia e também da Irlanda do Norte é First Minister. A tradução é a mesma, em português é sempre primeiro-ministro. Mas lá chama-se First Minister ao primeiro-ministro da Escócia e Prime Minister ao primeiro-ministro do Reino Unido em geral. E, portanto, os First Ministers da Escócia têm entrado num ciclo grande de desgaste. Esse desgaste confirmou-se agora nestas eleições e vai ser muito difícil à Escócia retomar o projeto, até porque tem que haver razões muito de fundo para o votante escocês, para além do orgulho de ser um Estado independente e de querer ser um Estado independente. Não sei se depois conseguiria entrar para a União Europeia, mas isso é outra história, pela simples razão de que outros países poderiam bloqueá-lo, a começar pelo próprio Reino Unido, que tem veto relativamente a isso, mas antes disso teria que haver um referendo, e não há vontade maioritária dentro do Parlamento do Westminster, em Londres, para fazer um referendo para a Escócia, que também há muitas dúvidas sobre se ganharia esse referendo. Não há melhores condições hoje para isso. E, portanto, Claro, neste momento, os trabalhistas escoceses, os nacionalistas escoceses, estão num momento baixo da sua vida. claro, só um não assunto. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos, embaixador, que nos diga a forma como acompanhou a visita do primeiro-ministro indiano à Rússia, uma visita de Estado com grande pompa e circunstância, sendo certo que Modi tem uma grande sorte, dado que onde quer que vá, tem sempre visitas de Estado com grande pompa e circunstância, que aconteceu exatamente nos Estados Unidos em junho de 2023. Isto é, toda a gente anda a tentar agregar em seu torno a vontade da Índia. A Índia aparentemente mantém-se independente e goza de pompa e circunstância nos Estados Unidos para um ano depois gozar da mesma pompa e circunstância na Rússia. Como é que vê tudo isto, embaixador? António, eu aqui há tempos recomendei a um estudante de Relações Internacionais que estava a fazer uma tese para se concentrar na Índia. A Índia é o elemento, eu diria, mais interessante no quadro internacional, na última década. As pessoas dizem, mas com a China, com a Rússia, etc. A Índia tem uma importância vital. A Índia é apaparicada, se assim podemos utilizar a expressão, pelo Ocidente, em particular pelos Estados Unidos. Porque a Índia funciona como um elemento que não está totalmente longe disso, no bolso dos chineses, que tem um prestígio junto de muitos países do Sul e que tem alguma independência, uma independência que ao mesmo tempo que vai gerindo com grande cuidado. A Índia, nós assistimos, por exemplo, outro dia ao alargamento dos BRICS,
Os BRICS, que são aquele grupo criado, o próprio nome indica, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, foi alargado para mais países. E os BRICS estão hoje a ser, digamos, vistos como uma espécie de contraponto ao G7. Agora, nos BRICS, a Índia nunca está totalmente de acordo com a China. A Índia não está subordinada à tutela que a China gostaria de ter sobre os BRICS. E por isso mesmo a Índia move-se com muito cuidado, agora com Modi, Narendra Modi reforçado eleitoralmente, foi a Moscovo, mas mesmo em Moscovo, visita de Estado, apaparicado também pelos russos, com os quais a Índia tem uma relação económica muito importante, do ponto de vista da energia, mas também do ponto de vista de material de guerra russo que é vendido à Índia. Mas Modi não deixou de dizer em Moscovo algumas coisas subtis sobre a questão da Ucrânia. Modi nunca reconheceu, a Índia nunca reconheceu, aliás, como a China também não, a ocupação da Crimeia, e tem algumas reticências relativamente à ação russa na Ucrânia. E mostra-as, e sublinha-as, com cuidado, com uma linguagem muito oriental. Portanto, a Índia é um elemento central no processo mundial. Porquê? Porque se no dia em que a Índia, com a China, com a Rússia e com outros elementos do Sul, a África do Sul, o Brasil, a Indonésia, etc., se deslocassem totalmente para um campo anti-ocidental, o mundo ocidental ia ter mais problemas do que tem. Não quer dizer que perdesse a hegemonia que tem neste momento, nas quais os próprios Estados Unidos são hegemónicos dentro dessa hegemonia ocidental. De qualquer maneira, a deslocação da Índia seria algo muito importante e Modi procura manter essa ambiguidade. E essa ambiguidade é um elemento de natureza estratégica. Se o António vir bem, a Índia não tem, no plano internacional, uma ação muito expressiva, até mesmo em matéria económica. A Índia, sendo um poder importante no quadro internacional, não é um poder à luz daquilo que é a sua dimensão nacional. A Índia é o país mais populoso do mundo, já passou a China. A Índia hoje, digamos, é um potencial extraordinário, mas não tem, sob o ponto de vista militar, sob outros pontos de vista, não tem a força que tem a China. Agora, é hoje apaparicado pelos dois lados. Sem a Índia, sem a Índia, o G7, os BRICS nunca serão nada de especial e terão sempre algumas limitações, e também sem a Índia, os Estados Unidos e o mundo ocidental perderia, digamos, um quase aliado que tem naquela área. A muitos quilómetros dali, embaixador, a NATO, em Washington, mais exatamente, a NATO está a realizar a sua cimeira anual, desta vez para comemorar 75 anos de existência, num quadro em que uma parte dos países NATO continuam a explicar à Ucrânia que entrará na organização em pouco tempo, outra parte diz que nem pensar, que é preciso acabar a guerra primeiro. Mas o quadro, diria eu, que o quadro mais fundamental desta vez é exatamente perceber-se, vou dizer a coisa de uma maneira desagradável, perceber se Joe Biden está ou não ainda vivo. Bom, esta cimeira da NATO, como aliás já se viu pelo próprio discurso de Joe Biden na abertura da cimeira, faz parte da campanha eleitoral americana. E faz parte da campanha de Joe Biden para mostrar a sua fitness, a capacidade, sobre a qual, como é sabido, há imensas dúvidas, mas no momento em que falamos, manifestamente Joe Biden quer continuar e não há uma movimentação, e vale a pena dizê-lo, nas últimas horas, dentro dos democratas, no sentido de evitar a ida de Joe Biden a julgo. E, portanto, Joe Biden, aparentemente, com altos e baixos, e os sinais que existem é de que há altos e baixos, mesmo no próprio dia-a-dia de Joe Biden, portanto, o Joe Biden, por exemplo, dizia aqui há dias que vai deixar de fazer coisas depois das 8 da noite, quer dizer, ontem na Casa Branca, um jornalista perguntava, mas o que é que acontece se houver um ataque nuclear às 11? Avisam quem? A senhora de Joe Biden? Já estamos nisto, e isto é uma fragilidade monumental para Joe Biden. Quer dizer, independentemente de ele continuar ou não, e Trump vai explorá-lo, aliás, já o explorou nas últimas horas. E, portanto, quanto à cimeira da NATO, a cimeira da NATO, é verdade,
que a guerra na Ucrânia deu uma nova força à NATO. Lembramos que Macron dizia que a NATO estava em morte cerebral, o Trump dizia que a NATO estava obsoleta. Digamos, houve uma união dentro da NATO. E mais do que isso, houve a entrada para a NATO, entretanto, da Suécia e da Finlândia. A NATO rejuvenesceu, digamos, de uma certa maneira. Eu diria que mudou de natureza, porque nós temos que pensar uma coisa: a NATO é uma aliança de defesa feita no final dos anos 40, no início da chamada Guerra Fria. Contrariamente àquilo que muita gente pensa, a NATO foi criada antes do Pacto de Varsóvia. Não é como resposta ao Pacto de Varsóvia. É como um medo, digamos, à União Soviética, mas não é como resposta ao Pacto de Varsóvia. É antes do Pacto de Varsóvia. E a NATO era para defender a liberdade. Começou, eu diria que menos bem, porque para defender a liberdade cooptou para dentro de si Portugal, que era uma ditadura. Mas dava jeito por causa das lajes e por causa do Atlântico. E, portanto, o pragmatismo dentro da NATO prevaleceu desde o primeiro momento e, por isso mesmo, hoje em dia, a NATO tem lá alguns Estados cuja, digamos, fiabilidade democrática são o que são, como a Turquia, como a Hungria, etc. E por isso mesmo a NATO teve uma evolução durante toda a Guerra Fria e depois no final da Guerra Fria a NATO parecia que se tinha reconvertido, até tinha quase convidado a Rússia para entrar. Portanto, a ideia era vamos tratar de coisas comuns como sejam, por exemplo, o terrorismo. E como tal a NATO nessa altura decidiu olhar para outras partes do mundo e sair, como uma linguagem NATO diz, out of area, fora da área. E começou a ter operações, por exemplo, a operação que é feita no Afeganistão sob mandato das Nações Unidas, vale a pena dizê-lo, é feita pela NATO e, portanto, fora da área, porque se considerou que a guerra contra o terrorismo não tem fronteiras. E na altura também a própria Rússia apoiou os Estados Unidos nessa guerra contra o terrorismo, que também o estava a marcar internamente. A NATO Depois agora, aconteceram os Balcãs. depois aconteceram os Balcãs, mas a NATO nos Balcãs tem uma atuação, eu diria, fora do mandato, qualquer mandato internacional. Mas, portanto, peço desculpa, os Balcãs é antes da ida contra o terrorismo no Certo. Afeganistão. A NATO, digamos, criou alguma credibilidade no Afeganistão que tinha perdido, eventualmente, nos Balcãs, em que atuou sem mandato das Nações Unidas. E vale a pena dizer. Depois, agora, o que é que aconteceu? O ataque russo à Ucrânia alterou completamente a NATO, voltou à sua vocação de defesa. E particularmente tendo em conta que aqueles países ali ao lado da Ucrânia entraram em compreensível pânico, a NATO encontrou ali um fator de união. E aí, de repente, aparece digamos, Biden, que, no fundo, face àquilo que era o desinteresse mostrado por Trump anteriormente, consegue federar a NATO. Por isso é que Biden diz no seu discurso: eu sou a única pessoa, e nas suas entrevistas, eu sou a única pessoa que consegue dar força à NATO. E é verdade, Biden no fundo funciona pela NATO. Quando o António estava a falar sobre a entrada da Ucrânia na NATO e a vontade dos vários países, nós na NATO temos 31 países mais um. E esse um é quem diz o que é que vai acontecer. Não vale a pena sobre isto ter a mais pequena ilusão. Quem decide a NATO são os Estados Unidos. E, portanto, quem diz se a Ucrânia entra ou não entra para a NATO é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, neste momento, consideram que não querem correr o risco de fazer uma entrada para a NATO da Ucrânia, estando a Ucrânia em guerra, porque acham que isso precipitaria um conflito mundial que eles, Estados Unidos, sabem que seria o principal responsável, digamos, e que teria, no fundo, a sua resposta. E, portanto, a NATO está numa situação, eu diria, está de certa maneira com a sua linguagem a chamar os demónios, de uma certa maneira, a linguagem é muito agressiva, é muito warmonger, mas é a linguagem que interessa mais àqueles países que estão mais próximos da fronteira. E nós, no meio disto tudo, também já agora convém lembrar que há membros da NATO, há um membro da NATO, que é a Hungria, mas também com um apoio discreto, quer da Eslováquia, quer da Bulgária, que está a tentar, digamos, uma coisa que a NATO não quer, que é fazer, e a União Europeia também não quer, que é fazer um diálogo com a Rússia. Porque neste momento o diálogo com a Rússia está quebrado e só perante um recuo russo é que quer a NATO, quer a União Europeia parecem estarem dispostos a falar com a Rússia. Esses países acham que quando há uma guerra tem que se falar com o inimigo. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui, apesar de haver vários outros temas que importava falar, nomeadamente neste que o embaixador rasou, que é exatamente a questão de se perceber para onde é que vai a correr Viktor Orbán enquanto presidente
do Conselho da União Europeia, com certeza Presidente, que. presidente do país que tem a presidência rotativa. Porque a presidência do Exatamente, Conselho da União Europeia, depois do Tratado de Nice, depois do Tratado de Lisboa, tem uma representação global, que é o lugar para onde vai António Costa. E por isso mesmo, quando às vezes se fala que Viktor Orban está a fazer um pouco o que Sarkozy fez em 2008, nós temos que perceber que em 2008 não havia Tratado de Lisboa, o Tratado de Lisboa só entra em vigor no dia 1 de dezembro de 2009. Sarkozy podia representar a União na sua própria iniciativa junto de terceiros e fez, digamos, a negociação com os russos relativamente à questão da Geórgia. Orbán não tem essa autoridade de acordo com as regras do Tratado de Lisboa. exatamente. Como veem, um tema absolutamente central e que com certeza regressará às conversas de A Arte da Guerra, que fica por aqui, sendo certo que continuarão a poder acompanhar os programas nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.